Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal CryptoFans, eu sou o Pablo Moraes e aqui nós falamos de criptomoedas com exclusividade os fan tokens, mas também falamos de economia, política e esporte ou notícias em geral, tá? Agora são 10 horas e 43 minutos do dia 29 de 3 de 2023, eu vou falar sobre o Bitcoin e sobre essas tais especulações que alguns traders e alguns analistas estão falando que o Bitcoin vai cair e vai voltar para 10 mil dólares, 10 mil dólares não, 16 mil dólares, depois cai para 12 mil dólares, enfim. Estão trazendo algumas análises por parte deles, né? Dando que o Bitcoin vai cair. E o que eu acho disso tudo, já dizendo para vocês, eu não vejo esse cenário. Na verdade, eu não sei nem como que eles conseguem ver esse cenário, tá? E é sobre isso que eu vou falar. Então, se você gostar do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe. E se quiser que eu faça alguma análise, deixe no comentário aí embaixo, ok? Vamos para uma notícia muito importante. Vamos para o gráfico do Bitcoin primeiro, depois eu vou passar pela notícia, porque, né? Bom, o pessoal tá falando que o Bitcoin vai cair, que vai cair, que vai cair. Porém, o Bitcoin voltou para os 28 e bateu agora há pouco, eu estou no gráfico de 4 horas, bateu 28.650. Encontramos de novo a resistência aqui dos 28.700, 28.600, né? E a tendência é que rompa essa resistência. Muita gente não, alguns analistas, eu não sei se é análise ou é torcida, sabe? Que eles pegam o gráfico e ficam falando vai cair, vai cair, vai cair, porque o gráfico está mostrando isso. Não dá para analisar o Bitcoin apenas com gráfico. Isso é uma loucura. Se a pessoa analisa Bitcoin apenas com gráfico, é uma loucura. Para você analisar, se você consegue analisar gráfico, se você for fazer trades rápidos, tá? Que nem, por exemplo, bateu aqui no 28 e quanto que foi a máxima aqui? 28.650. Bateu no 28.650. Você quer fazer um short? Beleza, você pega aqui no gráfico e põe o short até o 26.800. Aconteceu, ó, uma vez, duas vezes, pode acontecer de novo, pode acontecer de novo. Isso você consegue analisar no gráfico. Agora, analisar um macro, um período maior graficamente, sem analisar fatores mundiais econômicos, é, no mínimo, ingenuidade, tá bom? E para contrapor a esse pessoal que está falando que vai cair, eu vou dar alguns fatos que estão acontecendo no mundo que tendem a fazer com que a Bitcoin suba e não caia. E são fatores extremamente importantes que eu sempre venho alertando aqui no canal, tá? Bom, agora vamos para as notícias. Bom, se você quer fazer um short no Bitcoin, a hora seria agora, mas eu não faço short no Bitcoin porque short é loteria. E esses pessoal que fica fazendo short, eles estão ganhando dinheiro, sabe como? Vendendo curso e não com o mercado financeiro, tá? Eles ganham dinheiro vendendo curso e daí tanto faz para eles se cair, se subir, o dinheiro deles é com o curso, não com o mercado financeiro. Ok? E quem quer que volte para 16 mil dólares, 12 mil dólares é porque perdeu o bonde. Porque, pô, o Bitcoin bateu 16 mil dólares esses dias. Ó, quanto foi aqui? 15 mil e pouco. E a mínima foi de 15.476. Se a pessoa não compra aqui, achando que vai para 12, então, meu amigo. E esses caras aí tudo não compraram, achando que ia para 12. Então, por isso que eles estão loucos. É torcida. Mais torcida do que análise, tá bom? Agora vamos para fatos que vão fazer com que o Bitcoin, que tenda a fazer com que o Bitcoin suba. E suba muito. Suba como nunca antes visto, tá bom? Bom, aqui ó, uma notícia muito importante, ó, o governo americano, essa notícia para vocês terem uma ideia, é do dia 27, hoje é dia 29, 10 horas da manhã, então é do dia 27. Governo americano, um dos maiores detentores de Bitcoin, soma ultrapassa 29 bilhões de reais em Bitcoin, tá? E o gozado diferente do El Salvador, que comprou Bitcoin, de outros países que compraram Bitcoin, todos esses Bitcoin, ou a maioria, eu acho que não sei se os Estados Unidos compram Bitcoin, porém todos esses Bitcoin que estão na posse dos Estados Unidos são confiscados. Cara, pensa num povo, num país bandido, cara.
São bitcoins confiscados, tá? Agora o Bitcoin nos Estados Unidos, acho que é o terceiro maior detentor de Bitcoin. Está escrito aqui, eu já vou ler para vocês, tá? Dados on-chain apontam que o governo americano possui 205.515 Bitcoins. Eu queria só essas 515 aqui, para mim já estava bom. Em suas carteiras montantes, equivalente a 29 bilhões de reais, tá? Com isso, o governo americano é um dos maiores detentores de Bitcoin. Na frente dos Estados Unidos está a Grayscale, com 643 mil, a Coinbase e tem uma outra também, sem ser só a Grayscale, a Coinbase e a MicroStrategy tem quantos? 138, tem menos que os Estados Unidos então, né? 138 mil, a MicroStrategy tem menos Bitcoin que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está com 205 mil e a MicroStrategy está com 138 mil, tá? E como eu disse, ó, aqui, ó, bitcoins confiscados pelos Estados Unidos. Ao contrário de El Salvador, os bitcoins pertencentes aos Estados Unidos foram confiscados em ações policiais. Você vê, né? Por que esses caras querem tanto destruir o Bitcoin, tanto impedir que as corretoras trabalhem com Bitcoin, para eles sim fazer com que a Nasdaq seja uma corretora de criptomoeda, como eu mostrei ontem. Até engasguei aqui, tá? Então vamos lá. Vamos para a moral da história do Bitcoin. Quais os motivos que fariam o Bitcoin subir e não cair? Olhar gráfico não quer dizer nada. O gráfico de 2020 estava num sentido. Quando entrou a pandemia, ele caiu. Com a impressão de dinheiro, ele subiu. Então, o que fez o Bitcoin cair? O primeiro motivo foi o fecha tudo da pandemia de 2020. O que fez ele subir foi o corte de juros e a impressão desvairada de dinheiro. E o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. Uma impressão de dinheiro como nunca vista. Eu enumerei alguns pontos aqui. Ó. A crise bancária mundial já está criando uma impressão de dinheiro absurda, tá? Isso causa insegurança por parte de quem tenha dinheiro nos bancos. Os caras falam, vou proteger meu dinheiro, já falei, imóveis, ouro, talvez ações e Bitcoin. E isso vai trazer dinheiro para o mercado cripto. Os Estados Unidos, sendo um dos maiores detentores de Bitcoin, como que você controla uma moeda incontrolável? Vamos lá, como que você controla uma moeda incontrolável? Comprando tudo, ou comprando a maioria. Só que não dá para comprar tudo, os Estados Unidos não pode comprar tudo. O que ele pode fazer? Eu posso tentar lutar contra a China e posso tentar proibir. Lutar contra a China em relação às criptomoedas seria comprar mais do que a China. Ou ter mais criptomoedas que a China. Assim você controla o preço. Igual acontece com os diamantes. Tem diamante pra caramba. Os caras compram tudo e controlam o preço. E faz o preço que eles querem. A mesma coisa será o Bitcoin. Se os Estados Unidos tiver a maioria dos Bitcoins, ou muitos Bitcoins, o que eles fazem? Eles controlam o preço. Agora pense você que tem aí um Bitcoin, meio Bitcoin, ou sei lá quantos Bitcoins você tem. E agora está 28 mil dólares, 28.415 nesse exato momento. Imagina os Estados Unidos querendo ter todos os Bitcoins possíveis. Ele vai pagar o preço que custar. E você vai vender por 28 mil dólares? Você vai vender por 50 mil dólares? Não, o pessoal vai querer vender por $1 milhão. E isso fará com que o preço do Bitcoin suba 250 mil dólares. Olha, impressão de dinheiro, corte de juros, insegurança nos bancos, no sistema bancário tradicional. Risco de confisco de contas, igual acontece na África, além da inflação, que você, por exemplo, se você tem 1 milhão, se $1 milhão de reais, se a inflação do Brasil for igual na Argentina, o seu poder de compra, o seu 1 milhão já não tem mais poder de compra nenhum, você vai ter só número, 1 milhão. Só que o poder de compra você não vai ter. Entendeu? Então, esses fatores provavelmente são muito mais importantes do que leituras de gráfico.
leitura de gráfico, você pode ver o que você quiser. Se o sistema bancário tradicional, se o comércio tradicional, se as finanças tradicionais mudarem o caminho, o seu gráfico não serve para nada, tá? E outra coisa que eu falo que pode aumentar as altas do Bitcoin. Assim como venda, existe a cascata, quando bate certo ponto eles caem, a compra também é igual. Quando chega num ponto de compra, dá um start ali e começa a entrar novas ordens de compra. Chegando essas novas ordens de compra, o que acontece? Há o FOMO das pessoas normais. Todo mundo começa a falar, todo mundo começa a comentar. E a tendência é que está subindo, continue subindo. Está caindo, continue caindo. A gente estava caindo e continuou caindo de 69 até 15 mil. Agora, pode ser que tenha mudado tudo. E pode ser porque o ânimo das pessoas e essa impressão desvairada de dinheiro, fazendo com que os Estados Unidos corte as taxas de juros. Eles estavam aumentando os juros para controlar a inflação, porém começou a quebrar os bancos e teve que acabar com tudo. Agora vamos imprimir muito mais dinheiro. Imprimiu 200 vezes, vai imprimir 200 vezes, por enquanto, hein? 200 vezes mais. 200 vezes não, 200% mais do que na pandemia. Na pandemia o Bitcoin foi para 69 mil dólares. Hoje, provavelmente, o Bitcoin, com essa impressão de dinheiro, vai... Eu acredito que até o ano que vem vai para 250 mil dólares. Por quê? A gente tem no ano que vem também o halving do Bitcoin. O halving do Bitcoin, o que seria? Hoje, cada bloco de mineração paga uma recompensa de 6 Bitcoins. Com esse halving, todo o halving corta pela metade. 2024, cada bloco do Bitcoin vai ser 3 Bitcoins só. Ou seja, diminui a oferta e aumenta a procura. Diminui a oferta e aumenta a procura. Cara, a chance de 2024 o Bitcoin explodir é enorme. Olha os fatores que eu passei. Impressão de dinheiro, Estados Unidos querendo o monopólio do Bitcoin, insegurança por parte dos clientes de banco, empresas que não querem deixar seu dinheiro no banco, o halving do Bitcoin e países como África, Nigéria, que não tem um governo, que não tem uma moeda sólida, já estão adotando o Bitcoin como moeda corrente. Alguns países da África, a Índia, em 2016, se não me engano, a Índia, do dia para a noite, confiscou as notas de rúpias, se não me engano era de 50 rúpias, 200 rúpias, era nota é como se fosse a nossa nota de 100 reais e 200 reais. Imagine que do dia para a noite o governo brasileiro falou, quem tem nota de 200 reais e 100 reais, me entrega aqui, ou troca. Daí vai aquela multidão, o país mais populoso do mundo. Hoje, né, a Índia é o país mais populoso do mundo, mas na época era o segundo maior populoso do mundo. Imagine todo esse povo, que a minoria, apenas 15% da população tinha conta em bancos. Ou seja, aquele multidão de gente com dinheiro tinha que trocar o dinheiro. Ixi, não deu certo, né, cara? Virou uma corrida maluca para trocar o dinheiro e acabou acontecendo o que aconteceu. Que eles viram que depois era muito melhor ter o Bitcoin, porque assim o governo não podia fazer mais o que fez, tá? Então esses são alguns fatores que muito claros que podem levar o Bitcoin a 250 mil dólares, a 1 milhão de dólares, diferente dos gráficos, que você apenas olha e fala, aqui temos uma resistência. Eu não entendo, sinceramente eu não estou entendendo como que que eles acham o porquê dessa queda de até 15 mil dólares, 12 mil dólares. Sinceramente eu não consigo achar, não consigo entender. Olhando graficamente, você pode até falar, mas aqui tem uma resistência, é uma cilada, uma armadilha de urso, mas no macro não vejo o motivo, não consigo enxergar o motivo. Pode acontecer? Cara, nesse mercado pode acontecer tudo, mas diante do cenário global, eu não vejo motivo para o Bitcoin cair. Pode cair? Pode. E quanto aos fan tokens, eu já vou fazer análise de fan token. Quanto aos fan tokens, meus amigos, não tem o que falar.
Eu até tava comparando o fan token com o NFT, porque o NFT, cara, pensa bem, o NFT é o desenho de macaquinho lá. Imagina baseado em quê? Respaldado em quê esses desenhos de macaquinho? Que valor que tem isso? Então, virou uma febre em 2021. Muita gente ganhou dinheiro porque é um hype, dá um hype, algumas pessoas ganham dinheiro, outras acham que é projeto. Que projeto que é um macaquinho, gente? Fala sério. Ou a da cantora Lady Gaga, da Anitta. O que significa isso? Ah, mas um quadro. Poxa, você não pode comparar uma NFT com um Van Gogh, com um Monet, com um Leonardo da Vinci. É ridículo. É ridículo comparar uma NFT com um quadro físico. Né? O Michelangelo vai comparar a Capela Sistina com uma NFT. Tudo bem que a juventude hoje em dia tem umas coisas assim que vocês não conseguem entender. Né? Hoje está tudo desvirtuado. Né? Hoje não existe mais verdade nas coisas, pelo menos na cabeça da minoria aí, que é a minoria que acha isso. Então você não tem como comparar NFT com artes reais. E você também não tem, até mesmo porque a inteligência artificial, como Midjourney, você faz qualquer NFT que você quiser. Qualquer um faz NFT. E qual o valor que vai ter isso? Você vai usar pra quê? Diferente os fan tokens, o que eles têm? Eles têm respaldo do esporte. Esporte é algo que existe, é inevitável. Muitas guerras foram paradas, ou algumas pelo menos, foram paradas por esporte. Na época de algum esporte. Né? Dizem que a seleção brasileira parou uma guerra. Depois eu trago essa informação, mas foi mais ou menos isso. Que o Pelé parou uma guerra. Estava acontecendo uma guerra e ia ter um jogo da seleção. E para aí porque vai ter o jogo da seleção brasileira. É muito forte o esporte. Muito forte. Principalmente futebol. Fórmula 1 é importante? É importante. Basquete é importante? É importante para os americanos. Beisebol é importante? Talvez para os americanos, para os japoneses. Futebol americano é importante para os americanos. Mas o futebol nosso, o brasileiro, né, embora seja criado pelo inglês, o Charles Miller criou, mas o futebol é brasileiro. Né? A estrutura do futebol é brasileira. Não é à toa que somos 5 vezes campeões mundiais. Então, esse futebol é apaixonante. Por quê? Porque a dificuldade de fazer gol é muito grande e um time muito pior que o outro pode surpreender e ganhar. Diferente no basquete, é muito difícil o pior ganhar do melhor. Porque é pontos recorrentes. Entendeu? Então, se você pega fan token respaldado no esporte, respaldado na paixão do clube, respaldado na imagem que o clube quer ter, ninguém quer atrelar o seu... Que nem a seleção brasileira, o token da seleção brasileira, não podia esperar outra coisa da seleção brasileira. É uma máfia. A CBF é uma máfia. Daí ela foi lá, fez parceria com a Bitse, deu no que deu. Parece que um não pagou o outro, não foi com. Ou seja, se fosse uma seleção séria, ela teria feito uma parceria, sei lá, com o mercado Bitcoin, no mínimo. Com a Binance, mas ou com a Chiles, ou com a Sócio.com. Mas olha o que fez. Então você não espera nada de útil na seleção brasileira. Eles estão cagando e andando para a imagem do futebol. Não é à toa que quando vai ter convocação, eles convocam jogadores que jogam na Ucrânia. Convocação, poxa, o cara joga na Ucrânia e é convocado para a seleção brasileira. Que absurdo. Entendeu? Então a seleção brasileira não conta. Mas os clubes contam. Messi conta, Cristiano Ronaldo conta, Real Madrid, Manchester City. Esses caras têm uma imagem a zelar. Tem corrupção em todas as esferas? Tem. Mas eles têm uma imagem a zelar. Não é tão vacaiado como no Brasil. Por isso que eu gosto dos fan tokens da Binance, tá? Porque além de o volume ser muito maior, já mostraram anos passados que eram bons. Que eram... que você podia contar com a alta sem correr o risco de ir a zero. Pode ir a zero? Eu acho muito difícil, cara. Sinceramente, eu acho muito difícil um fan token da Binance ir a zero. Na verdade, eu acho que ele já está praticamente na lona. Todos eles estão praticamente na lona. Tá? Se o Bitcoin começar a subir,
eu queria comprar Alpine por 2,6, na verdade eu queria comprar por 2,2, 2,2, 2,3, já está 2,16, ou seja, é difícil, ok? Então, os clubes não querem atrelar suas imagens a algo ruim. Por isso que os fan tokens são muito melhores que o NFT e tem fundamento. NFT para mim não tem fundamento nenhum, ok? Já vou fazer análise de fan tokens, Milan, Alpine, Roma. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e cuidado com o FUD. Só falar food, né? É FUD, porque food é comida. Cuidado com o FUD do pessoal aí que é torcida, ok? Curta, se inscreva, compartilhe e faça a sua própria pesquisa. Tchau, tchau.